Olá, amado casal. Eu gostaria de falar um pouco sobre a relevância da união conjugal. E o que tenho percebido na minha experiência do ministério com família e casais, nesse tempo de pós-modernidade, da acirrada cultura da inversão de valores, é que o casamento é uma instituição que tem caminhado vertiginosamente para o colapso, e isso já há muito tempo. Portanto, nessa exposição, não quero ser presunçoso a ponto de dizer que eu possuo todas as respostas para o ajuste de que os casamentos precisam. Apesar da minha longevidade matrimonial com a Raquel, que já dura 38 anos, e, obviamente, com a ajuda do óleo do Espírito Santo, que tem lubrificado as suas engrenagens, porque sozinhos não conseguiríamos ter alcançado tanto tempo, tanta maturidade no nosso casamento. Todavia, calçado na palavra de Deus, posso dizer que ela é a nossa diretriz, que nos aponta o norte para um casamento próspero. É o que temos feito, eu e a Raquel. Nós temos um casamento que nele estão inseridas todos os valores bíblicos. Por isso, o nosso casamento tem sido longevo. Então, a ciência ela tem crescido a ligeiros galopes em busca de respostas para as questões comportamentais, tentando explicar os seus desvios e oferecer soluções. Todavia, muito do que tem sido gasto em pesquisas referentes ao relacionamento interpessoal poderia ser poupado se fossem observados os princípios bíblicos que podem nortear o casamento. Pois muito do que a ciência tem descoberto, somente agora, a Bíblia já mostrava há mais de 2000 anos. E a Bíblia fala da origem do casamento. Qual é a origem do casamento? Podemos dizer que o casamento ele nasceu a partir de uma percepção divina. Ou seja, Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Como nos afirma Gênesis capítulo 2, 18, que diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, queridos, podemos dizer que a instituição do casamento é obra e criação de Deus. E ao estudarmos o processo de formação dessa instituição, percebemos os cuidados de Deus para com o casamento. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, 21 e 22. Ela diz o seguinte: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Queridos, Deus com certeza teria várias opções para a criação da mulher. Por exemplo, ele poderia ter simplesmente criado a mulher como fez com o homem. Ou então poderia ter tirado uma parte do crânio, ou então dos pés. Mas nada disso aconteceu. E foi da costela de Adão que Deus formou a mulher. Não foi nem da cabeça para comandar, nem dos pés para ser humilhada. Muito menos foi feito dali uma nova criação, pois assim não estariam o homem e a mulher tão unidos a ponto de formarem uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24, disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E falando aqui, usando uma metáfora aqui da costela, por que a costela?
A costela é esse arcabouço, né, que protege os órgãos vitais, pulmões, coração, né, e ela está debaixo dos braços do homem. E isso é uma metáfora da proteção. Quer dizer, o homem é aquele que protege. Então a mulher, ela precisa ser protegida pelo homem. Não é verdade? Então, usando as diferentes estruturas, né, desses dois seres, homem e mulher, Deus estabelece então uma fusão perfeita. As partes que formam um casamento são chamadas de cônjuges. E o sentido etimológico de cônjuge é estar debaixo do mesmo jugo. E jugo é uma forma de peso, né? Uma canga que precisa ser carregada e suportada pelos dois. Não sei se você já viu, mas o jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre os bois, sobre as costas dos bois, né? Para que eles andem na mesma direção e não se percam, né, um do outro no momento da caminhada, né, e sigam puxando a carroça numa sinergia para o mesmo lado durante a caminhada. Portanto, um estado conjugal nada mais é do que suportar, do que dar suporte um ao outro. E para melhor entendermos o casamento, tenhamos em mente o que o homem é formado de três partes: o espírito, alma, corpo. O espírito é a parte não material, né, racional e inteligente do ser humano. A alma é a parte não material e imortal, sede da consciência própria, da razão, do sentimento, das emoções. Já o corpo é um instrumento através do qual expressamos, né, e evidenciamos o espírito e a alma. Se entendemos que o casamento é a instituição divina, estamos dizendo que Deus o estabeleceu e, para tanto, impôs algumas diretrizes que precisam ser observadas por nós, os companheiros, na relação conjugal. Quando Deus criou a mulher, não a deu ao homem e disse: esta aqui é a tua escrava sexual. Não. Ao contrário, Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou seja, alguém que esteja unido a você em espírito, alma e corpo. Se o casamento for realizado fora desse padrão de união, com certeza será mais uma instituição a ser fadada ao fracasso. A verdade é que os valores estão se esvaindo e se acabando. E os jovens, na sua grande maioria, estão com suas mentes cauterizadas, né, pela ideologia de que tudo é curtição. Até mesmo uma relação de namoro, de noivado, para alguns deles é curtição somente. Não há nenhuma responsabilidade neste relacionamento. E o que mais preocupa é que muitos casais vêm aceitando, né, esses conceitos, esses modelos. Com isso, há maridos que estão querendo que suas esposas se transformem em verdadeiras prostitutas. Verdade? Mulher querendo que seus esposos se comportem como verdadeiros cafajestes. Por quê? Porque as paixões têm tomado o lugar do verdadeiro amor. Por isso, esses relacionamentos são efêmeros e as pessoas estão cada vez mais egocêntricas. E tudo isso, gente, tem acontecido porque muitos unem-se somente no corpo, pela paixão irresponsável e avassaladora que busca o prazer somente. Esse prazer que é regido apenas pelo sexo. Então a união entre marido e mulher deve ser a união no espírito. A falta de unidade na região do espírito, na dimensão do espírito, é que tem levado muitos casais ao fracasso, pois sem esta união no espírito, nos tornamos pessoas egocêntricas. Ou seja, estamos sempre pensando em nós mesmos e nunca no outro, nunca no parceiro conjugal. Estamos sempre nos perguntando se seremos felizes, se iremos gostar, queremos sempre mais e mais, e tudo para nós.
tudo para o nosso umbigo e nunca paramos para pensar um pouco no outro. Em síntese, os casais que não possuem a união na dimensão do espírito vivem em prol das suas próprias inspirações. Querem compreensão, mas não compreendem. Querem companheirismo, mas não são companheiros. Amor é mais que paixão, amar é estar unido no espírito. Amar é uma relação inteligente que compreende e não busca os próprios interesses. E olhe que o apóstolo Paulo, falando sobre o amor verdadeiro, ele cita o interesse próspero como algo nocivo ao relacionamento humano. Então, estar unido no espírito significa, muitas vezes, abrir mão de algo que julgamos ser bom para nós, ou abrir mão de algo que possa ser até o nosso direito. Abrir mão de tudo isso para alegrar e fazer feliz o coração de quem vive ao nosso lado. O amor entre um casal deve ser de tal nível que sempre propicie o bem-estar do cônjuge. O amor, gente, é fruto de uma união no espírito, o que é muito diferente da paixão, que é um sentimento movido pelos hormônios, né, e pela voluptuosidade.